Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das classes de palavras mais importantes que existem para dar vida, para dar cor à nossa comunicação, os adjetivos. Pode parecer um assunto batido, de escola, mas eles são muito mais do que simples qualidades. São, na verdade, verdadeiras ferramentas de precisão. Para entender isso na prática, olha só esse exemplo. A primeira frase. Os candidatos realizaram uma prova. Ok, é uma informação direta, funcional, sem rodeios. Agora, olha a segunda. Com uma única palavra, difícil, a frase ganha uma nova dimensão, ganha contexto, ganha até emoção. De repente, a gente sabe algo crucial sobre a experiência desses candidatos. Então, fica a pergunta, né? O que acontece nessa transformação toda? O que injeta tanto significado numa estrutura que parecia tão simples? A resposta, claro, está toda no poder do adjetivo. Então, vamos começar pelo básico, mas com um olhar um pouco mais moderno do que aquele que a gente costuma ver na escola. Afinal de contas, o que é, na sua essência, um adjetivo? A definição que todo mundo conhece é essa. O adjetivo é a palavra que modifica um substantivo. A função dele é simples: atribuir uma característica, descrever um estado ou dar uma qualidade. Mas é exatamente aqui que a conversa começa a ficar mais interessante. E esse aqui é um ponto-chave. Pensar em adjetivos só como qualidades é um pouco limitante, porque qualidade soa como algo sempre positivo, né? A visão mais moderna prefere a palavra característica, que é um termo muito mais neutro. Uma característica pode ser boa, como em homem bom, pode ser ruim, como em prova horrível, ou pode ser apenas um fato, como em camisa preta. É um jeito mais preciso de pensar. E olha que interessante, essa caracterização não acontece de uma forma só. A língua portuguesa é rica e nos dá pelo menos 3 ferramentas diferentes para descrever a mesma coisa. Para expressar a mesma ideia, a gente tem caminhos diferentes. O mais direto é o adjetivo, jogador argentino. Simples, uma palavra. Podemos usar também uma locução adjetiva, com mais de uma palavra, jogador da Argentina. Ou, se a gente quiser ser ainda mais específico, dá para usar uma oração adjetiva inteira, com verbo e tudo. Jogador que nasceu na Argentina. No fim, são 3 formas para dizer a mesma coisa. Agora, adjetivos não são palavras estáticas, fixas. Eles são flexíveis, eles mudam de forma para concordar com o substantivo que eles acompanham. E essa adaptação, que a gente chama de flexão, é, fundamental para a frase fazer sentido. Essa flexão acontece principalmente de 2 maneiras: em gênero, ou seja, masculino e feminino, e em número, singular e plural. A regra de ouro é essa: o adjetivo sempre segue o substantivo. Quando a gente fala de gênero, existem 2 categorias principais. Tem os adjetivos biformes, que, como o nome diz, tem 2 formas. Uma para o masculino, outra para o feminino, tipo bom e boa. E tem os uniformes, que usam uma única forma para os 2 gêneros. Por exemplo, a palavra inteligente. O menino é inteligente, a menina é inteligente. A palavra em si não muda. A concordância de número para adjetivos simples, felizmente, é bem direta. Se o substantivo vai para o plural, o adjetivo vai junto. Simples assim. Mulher boa vira mulheres boas. Aluno dedicado se torna alunos dedicados. Sem mistério. Mas atenção aqui para esta regra, porque ela costuma gerar muita confusão. Quando a gente usa um substantivo para dar uma característica para outro substantivo, ele funciona como um adjetivo, e aí ele não vai para o plural. É por isso que o certo é tons pastel, e não tons pastéis, ou homens monstro, e não homens monstros. A palavra que descreve fica invariável. É uma pegadinha clássica. Com adjetivos compostos, a coisa fica um pouquinho mais complexa. A regra geral é que só o último elemento vai para o plural, como em reuniões luso-brasileiras. Mas, claro, existem exceções importantes. Verde garrafa fica totalmente invariável. Já surdo-mudo, os 2 elementos mudam para surdos-mudos. A dica aqui é bem honesta. Na dúvida, o melhor é sempre consultar. Ok, além de gênero e número, os adjetivos também se flexionam em grau. E é isso que nos permite não só caracterizar algo, mas também comparar e intensificar essas características. Basicamente, a gente tem 2 graus para trabalhar. O comparativo, que, como o nome já diz, coloca 2 coisas lado a lado para a gente ver como elas se medem, e o superlativo, que pega uma característica e a leva ao extremo, destacando ela de todas as outras.
O grau comparativo é bem lógico, bem estruturado. A gente tem o de superioridade, com a formulinha mais que, o de inferioridade, com menos que, e o de igualdade, com tão quanto. Essas estruturas permitem criar comparações muito claras e diretas entre dois elementos. Agora vamos para o superlativo. É aqui que as características atingem seus pontos máximos, ou mínimos. É como colocar algo ou alguém sobre um holofote, destacando do resto. Para dizer que algo está no nível máximo, mas sem comparar com nada, a gente usa o superlativo absoluto. E temos duas formas de fazer isso. A forma analítica, que usa duas palavras, muito alto, e a sintética, que une tudo numa palavra só usando um sufixo, altíssimo. O efeito é o mesmo, intensidade total. Já um superlativo relativo, ele faz outra coisa. Ele compara um elemento com todos os outros de um mesmo grupo. Ele destaca um indivíduo do coletivo. Então a gente diz que alguém é o mais dedicado da classe ou que uma música é a menos triste do álbum. A ideia é criar uma hierarquia dentro daquele conjunto. E para fechar, a gente chega num dos aspectos que eu acho mais fascinantes e sutis dos adjetivos em português, a posição deles na frase. Não é só uma questão de estilo, não. Muda tudo. O ponto-chave aqui é entender que a ordem das palavras pode alterar o significado de uma forma fundamental. Um adjetivo que vem antes do substantivo pode significar uma coisa, e o mesmo adjetivo, se colocado depois, pode significar algo completamente diferente. E esse exemplo aqui é simplesmente brilhante para mostrar isso. Um grande homem não tem nada a ver com altura. Fala de caráter, de importância. É um homem notável, o sentido é figurado. Já um homem grande, aí sim, a gente está falando do físico dele, que ele é alto, corpulento. É a mesma palavra, grande, com dois significados totalmente distintos só por mudar de lugar. Isso mostra o poder imenso do contexto. Em resumo, o que a gente viu é que o adjetivo é a ferramenta que transforma um simples nome em uma descrição rica. Ele pega um substantivo genérico e o torna específico, vívido, cheio de nuances. O adjetivo é, de certa forma, a cor da nossa linguagem. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O poder de um adjetivo não está só em descrever, mas em definir a nossa própria percepção da realidade. A escolha de uma única palavra pode mudar completamente como a gente vê o mundo. Fica a pergunta: qual foi o adjetivo mais poderoso que já cruzou o caminho de vocês? Pensem nisso. Até a próxima!